Tem gente que se orgulha de não ter tempo, de responder e-mails no elevador e de não parar por um minuto, como se caos fosse sinônimo de relevância. Mas será que é isso mesmo? No episódio de hoje, o Entre Linhas SA dá uma pausa para a gente debater um pouco e entender quando é que foi que ficar ocupado virou de fato status. E o importante é simplesmente parecer e não fazer. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas SA, este que é o terceiro episódio da terceira temporada do nosso querido podcast. E a pergunta que nos guia hoje é: estar ocupado ganhou status? Então aqui com vocês, André Conerro, sou o host de hoje do nosso terceiro episódio do Entre Linhas SA. Junto comigo está Gabi Teco e Pedro Próquino. Gabi, como você chega? Animada! Eu não tô me aguentando nessa nova temporada, de tantas novidades, de tanta coisa legal que a gente tá fazendo. Então, um prazer estar aqui com vocês de novo. De gravar em casa, né? De gravar em casa, porque este lugarzinho aqui fica dentro de casa. Estamos felizes. Legal, Gabi. E você, Pedro? Eu tô ocupado, é melhor a gente andar logo, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Vamos lá, tem coisa mais importante aqui pra Exato. gente fazer. Então, dado que a gente tá ocupado, ocupado, siga o Entre Linhas nas redes sociais, YouTube, Spotify. Lembre-se sempre de não só seguir, mas também curtir, porque isso nos ajuda a trazer o quê? Importantíssimo. Capilaridade para os nossos episódios. Se você gosta e sente que essas conversas despertam o melhor em você, desperte o melhor no outro. Olha que bonito isso que eu trouxe. Ficou romântico. Ficou legal, né? Vou mandar pra avó. Entre Linhas _ SA, não se esqueça. E tem a Company Page, que é... Entre Linhas SA, lá no LinkedIn, pode seguir a gente. Você também vai encontrar a gente, nossos perfis do Isso. LinkedIn. E é isso aí. Turma, quando que ficar ocupado, indo aqui para nossa questão, virou sinônimo de status? Vamos Da deixar a Biteco. pessoa que tá ocupada. Hein? Ele Eu, senhor falou que ocupado. ele estava ocupado. Então, aqui, ó, tô lavando as minhas mãos. No mundo da produtividade, da velocidade que debatemos já no nosso primeiro episódio desta temporada. Eu não sei quando essa moda começou, mas ela pegou e pegou bem. E, cara, que modinha desgraçada, hein? Eu acho que teve esse boom, principalmente não sei, eu tendo a colocar sempre a culpa nas redes sociais, né? Mas eu acho que elas são culpadas mesmo de muitas coisas boas e ruins nas nossas vidas. E eu acho que essa coisa de estar sempre mexendo em alguma coisa, esse movimento, né, fez com que as pessoas passassem do ocupado real para a simulação de estar ocupado. E isso pode ser uma coisa super inofensiva, mas a gente não fala de coisas que são puramente inofensivas aqui. A gente fala de quem? Daquele ser humano que foi promovido na sua empresa, que sempre parece muito ocupado, anda de um lado para o outro, fala alto na ligação, e que você sabe que ele não está ocupado, ele está só simulando que ele está ocupado. Então é disso que a gente quer falar. Isso me lembrou, vocês já assistiram um filme muito ruim, chamado Eurotrip, porém muito bom ao mesmo tempo? Vocês Não. lembram desse filme? Não. Que o menino viaja para fazer uma Eurotrip com seus amigos e ele era a época só do telefone, da ligação. E ele fica gerenciando o escritório de longe. Telefone, que isso já existiu, já foi uma tecnologia. Eu Tinha adorei um meme fio assim, ó? Não, isso aí era celular, já. Eu adorei um meme que eu vi recentemente, que o tio falou para as crianças assim, vamos brincar de telefone sem fio? Aí a criança falou, mas tio, todo telefone é sem fio. Como brincar? Exato, como brincar Bom, desse enfim, negócio? é no tempo onde tinha fio ainda. Enfim, que não tinha fio ainda, já e era o cara, celular. ele fica toda hora assim, liga o chefe dele, ele atende, pô, mas eu deixei os papéis na mesa da pessoa tal, acho que ela que não entregou, hein? E, resumindo a história, ele vai pra viagem na Europa e ele é promovido e a pessoa é mandada embora. Quem tava trabalhando foi mandado embora, quem gerenciou as impressões foi promovido. Olha. Isso ressoa na experiência de vocês? Vocês já viveram um pouco disso? Cara, muito, porque tem vários estudos que mostram a questão da produtividade entre povos. Eu acho que produtividade é um elemento importante da gente falar sobre o estar ocupado, porque estar ocupado não significa que você está produzindo alguma coisa, né? Se fôssemos mais produtivos, fatalmente trabalharíamos um pouco menos e conseguiríamos ter mais tempo para fazer outras coisas, entregando tudo aquilo que a gente precisa em menos tempo.
Então, eu vejo muito que o estar ocupado vem bastante de um universo de comando e controle, né? Então, eu preciso demonstrar que eu estou ocupado para a chefia, para que a chefia veja valor, né, no que eu estou ali fazendo, independentemente se isso seja uma coisa boa ou ruim. Você já preencheu o timesheet? Já. Cara, agência de comunicação é mestre de ter timesheet. Explica E aí o que é timesheet bizarro, para cara. nossa É audiência. Tem bizarro. gente que não vai saber o que é. Você tem que passar tempo preenchendo quanto tempo você gastou em cada atividade, que é a comprovação que você esteve ocupado. E qual que é Bom ponto. qual que é a semelhança com essa onda de demissões que vem por falta de produtividade no home office? É isso, né? Então, as pessoas que estavam desocupadas quando deveriam estar ocupadas foram para onde? Para o olho da rua. Então, assim, o timesheet acho que é um reflexo disso que você está falando, do comando e E controle. cara, timesheet é uma coisa estúpida também, porque é aquilo. E no final do dia, acho que é uma coisa extremamente, sei lá, fantasiosa pra gente debater, porque quanto tempo leva para fazer uma determinada tarefa? Depende se você tem mais repertório, ou tem mais experiência, ou tem mais vivência com aquilo e facilidade com a ferramenta. A mesma tarefa tem tempos diferentes para cada um de nós aqui. Mas time sheet é você justificar o tempo que você colocou em determinado cliente ou determinado projeto, que é diferente de bater ponto. Bater ponto é só quando você chega e quando você vai embora para controlar, né? Esse horário de entrada e saída. E assim, na real, no dia a dia, especialmente no mundo da comunicação das agências que tem time sheet, até hoje funcionam algumas, várias delas. Cara, ninguém fica contando assim os minutos. Não, comecei, olha no relógio, anota. Cara, você vai, tem 200 demandas, você pula de um assunto para o outro. É uma coisa completamente ineficiente. Mas é uma forma ainda existente de tentar ter comando e controle sobre o que está acontecendo e gerenciar a ocupação das pessoas, o que para mim não faz o menor sentido quando a gente olha na produtividade. E não só isso, já que a gente foi por esse lado, né? Assim, grande parte das consultorias, de todas as top consultorias, ainda funcionam nesse sentido, Porque né? vendem horas, né? Então, e aí vem no ponto, que é o mecanismo por meio do qual elas também precificam os seus serviços, Sim, né? tem a ver com Então a tem algo a precificação. ver com a precificação, tem algo a ver com essa economia do conhecimento, né? Que a gente está tratando e assim por diante. Mas eu fico me perguntando, né? Porque de fato eu conheci muitas pessoas, e eu vi expressão também que eu achei fantástica, que elas são mestres em ficar ocupadas ficando ocupadas. Do tipo, parece meio que uma tirinha do Gilbert. Você lembra do Gilbert? Que a pessoa está ocupada fazendo o quê? Ficando ocupada. E aí eu volto nessa expressão que eu utilizei, né? Da gestão da impressão que os outros têm de você, né? Como é que seria o mundo corporativo ou as companhias se as pessoas não gerenciassem o quanto que elas estão engajadas, ou o quanto que o outro percebe que elas estão engajadas, o quanto que o outro percebe que elas geram de valor para aquela empresa e que potencialmente um jeito de fazer Como isso seria, você está perguntando? como é que seria? Um Será que existe? manicômio. Um manicômio. Uma mulher Que tá doida. acontecendo? Meu Deus, cara, esse é o terceiro episódio que a gente coloca isso. Cadê? É o Ou Paulo seja, que fazia os memes? é o Nossa, Paulo, o Paulo. Eu vou precisar resgatar esse Estamos negócio aí. fadados a toda hora ficar gerenciando essa impressão que os outros têm do nosso engajamento, do nosso trabalho, do nosso Cara, valor. eu iria um pouco mais profundo nessa Então doideira, vá. porque você ficou falando, e eu fiquei refletindo aqui, quando eu fui impactado por um layoff lá em 2023, eu tive durante algum tempo essa paranoia de que eu precisava sentar na minha mesa em casa, né? Porque tivemos ali o advento do home office com a pandemia. Eu precisava sentar na mesa, na frente do computador e ficar lá, porque aquilo ia me tornar, sei lá, um pouco mais digno dentro da minha cabeça, ou seja lá em que lugar que é. O que é uma doideira, porque eu deveria estar fazendo completamente inverso. Uma vez que eu estava fora do mercado de trabalho, eu tinha que estar circulando, indo em eventos, encontrando gente e fazendo outras coisas. Mas vinha muito resquício do dia a dia Interessante isso. corporativo de tem que estar sentado na frente do computador, tem que estar produzindo ali naquela. Enfim, eu fiquei muito com esse pensamento justamente por isso. Eu acho que a eficiência e a ocupação não necessariamente estão atreladas a esses símbolos ou sinais que a gente emite do eu estou numa reunião, eu estou numa ligação, eu estou na frente do computador. Estudar também é se ocupar de uma forma adequada para avançar. Ir a um evento também, tomar café com uma pessoa relevante de mercado
também é, mas isso não é entendido como trabalho, tá tomando cafezinho, né? E a gente diminui essa história. Não, mas olha só, cara, o que eu achei legal que você trouxe são níveis diferentes que acho que a gente pode tentar recortar aqui, né? O primeiro de uma certa maneira, essa pressão do timesheet ali, né, da gente se conformar a um esquema de trabalho, né? E do outro, tem uma questão pessoal intransferível, que no exemplo que você trouxe, nós fomos, de uma certa maneira, condicionados a essa dinâmica. Total. Aham. Como foi pra você, se é que foi, descondicionar? Cara, eu estou em recuperação. Eu estou em recuperação. Mas é muito verdade isso, porque lido hoje com informação. Parte do meu trabalho é ensinar executivos e executivas a se comunicar melhor. Para continuar desenvolvendo isso, tive contato com conhecimento de ponta nessas empresas de tecnologia nas quais trabalhei, mas eu preciso continuar estudando. Estudar é uma parte fundamental do meu trabalho para conseguir me aprimorar e trazer as técnicas mais contemporâneas de controle de conversa, de negociação, enfim, de qualquer coisa, nessas consultorias ou treinamentos que eu dou para executivos. O que é um contrassenso, né? Porque se eu estava falando justamente que eu preciso me permitir fazer isso, e isso ressoa ainda dentro de mim como tá encostado, é uma doideira, porque eu deveria totalmente me permitir, às 3 horas da tarde, pegar um livro e sentar para ler. Isso já foi tema até de análise com a Dirce, Gabi. no meu caso. Verdade, real. Traga assim, para nós real o que você oficial. sentir confortável. Porque eu acho que como a gente vive essa sociedade que valoriza demais você estar ocupado, quando você não está ocupado ou você, assim, não está conectado a um CNPJ especificamente, no meu caso eu pedi demissão, mas já tive momentos em que fui demitida também, que eu acho que esse sentimento era ainda pior. Não sei, acho que quando a gente passa por um layoff, acho que é parecido, que parece que você perde os seus, primeiro, né, o primeiro impacto, você perde o seu senso de valor como um indivíduo, porque você não está produzindo, então você vale nada. E segundo, começar a misturar um pouco de você resgatar esse seu senso de valor e conseguir estabelecer esses limites. Uma coisa é o valor da minha hora para o mercado de trabalho. Outra coisa sou eu nesse novo momento, autônoma, produzindo conhecimento que eu não preciso estar na frente do computador para produzir. Ou aquecendo o motor, angariando outras Eu coisas. tenho muita dificuldade com isso, por exemplo. Eu tenho muitas boas ideias tomando banho. Muitas boas. Ninguém tá me pagando pra eu tomar banho, entendeu? Eu tenho que tomar banho todos os dias, claro. Mas assim, também não vou ficar tomando 2, 3 banhos por dia. Mas assim, ninguém tá me pagando pra eu tomar banho. Então, como é... É tudo muito confuso quando a gente joga, mas daí você joga, na hora do banho, você joga ela no timesheet, o banho no timesheet? Então, se eu fosse cobrar o valor da minha hora de consultoria, eu vou cobrar o quê? A hora que eu tô em frente ao computador, sendo que eu preciso ter uma solução para um problema que é complexo, que depende de outros saberes e que sim, de fato, eu poderia estar lendo o livro e ter o melhor insight da minha vida. Então... Quando eu falei que foi tema com a Dirce me falou, acho que eu escrevi isso numa newsletter, não parece que é a primeira vez que eu tô contando isso não. Ela me falou assim, mas você não tem uma newsletter? Eu falei, tenho. Você não escreve? Sim. Então, ler não faz parte do seu insumo para escrever melhor? Ela, e por que não pode estar no seu horário comercial? Aí eu, fiquei com aquela cara de tonto, assim. Tá bom. Por isso que a gente paga analista, né? Pra falar coisas óbvias que a gente, em tese, já deveria saber, mas, enfim. Esfregando na nossa cara. Então, só que eu acho que tem um assunto mais profundo aí. Qual que é, Gabi? Que eu acho que a gente também entra nessa pilha de querer parecer muito culpado. Aí acho que é escondidinho, tá? Isso é velado. É velado. Ninguém vai te confidenciar isso. Isso, que é o seguinte, pra gente não demonstrar pra fora que de repente a gente é dispensável mesmo. Caraca, eu vou até embora depois dessa. Eu não não me preparei pra isso. Eu não Mas me eu preparei pensei pra nisso, sabe? Tipo assim, eu preciso
preciso parecer Circular. aqui, o meu chefe precisa me ver, eu preciso estar em reunião, senão se eu ficar escondido e ninguém tá me olhando, me notando, que eu acho que muita gente, quando a gente foi pro home office por conta da pandemia, teve esse medo, falou, caramba, como é que não saber que eu tô trabalhando agora? Mas é uma doideira, né, Gabi? É um Porque outro lado da moeda, Não, mas tá? e pra mim faz todo sentido, porque para mim é importantíssimo, e eu escrevi uma newsletter recentemente falando justamente sobre esse assunto. O home office é maravilhoso, mas como aprendemos com o nosso colega biólogo na segunda temporada, a presença é muito poderosa. As dinâmicas políticas e sociais de uma organização acontecem no presencial. Então, ter o presencial também é importante. Se fazer presente é fundamental. Porque longe dos olhos, longe do coração. Quando você está próximo, as pessoas lembram de ti, te chamam para uma reunião, para um projeto novo e por aí vai. Então, de novo, acho que não é uma questão de binariedade Mas ou isso não escolha. reforça esse lance de parecer ocupado? Eu acho que sim, em alguns elementos, porque, e para mim faz sentido sim o que você falou de eu preciso parecer ocupado para que internamente eu também sinta um determinado conforto de que eu não sou dispensável. Não, e acho que assim, né? Tem dois jeitos de interpretar isso, assim, enquanto eu tava ouvindo vocês, né? E aí pegando um pouco da ciência para ajudar a gente, né? Tem as ciências que a gente chama que são mais positivistas, que, cara, é exatas, é preto no branco, é 2 mais 2 igual a 4, é incontestável. A lei da gravidade, tá tudo certo. Agora, tem a construção, tem a frente da ciência que é a construtivista, que é, cara, a realidade ela é socialmente construída. Não tem verdade absoluta, não, 2 mais 2 pode ser 4, se você gerenciar a leitura do outro, né? E dado que a gente está sempre nesse jogo, né? Eu acho muito interessante, porque no final é um trabalho que a gente tem que exercitar, sabendo que essas forças estão atuando quando a gente está num grupo social, num sistema. Né, que é um exemplo, ó, quando eu falo de comunicação assertiva, que a gente estava falando daquele livro lá maravilhoso, do Obrigado pela informação que você não me deu, quando eu ajudei o Norman, que é o autor desse livro, a fazer alguns produtos para fazer treinamento de executivos em linguagem assertiva, sabe qual era o grande desafio? É que a grande maioria dos executivos eram condicionados por si próprios e pelo colegiado, pela audiência, a ter uma relação com valor igual esforço. Então, quando você vai geralmente numa apresentação executiva, geralmente os executivos, as pessoas que vão aprovar um projeto, tal, contam toda a história do projeto, desde lá de trás, como fizeram, como foi difícil, como eu quase desisti, como e tal. Tipo a jornada do herói para chegar numa decisão de vai ou não, né? E aí você já desengajou sua audiência, tal, mas esse é outro ponto. O ponto é, numa comunicação assertiva, você começa pela conclusão, geralmente. Só que o grande desafio dessas pessoas em começarem pela conclusão era, mas o meu chefe não vai saber o trabalho que eu fiz. Exato. Não vai saber quão difícil que foi chegar até esse ponto. Mas daí a gente vai nesse rolê que é de valorizar a quantidade de tempo que você coloca para fazer alguma coisa e não o resultado ou o valor que você E o meu agrega. ponto é, tem saída disso ou é uma condição humana do cenário corporativo? Vocês já viram algum lugar que não funciona nessa lógica? Cara, seria maravilhoso se todo mundo funcionasse nessa lógica, porque assim, depende do tanto que você trabalha, o tempo que você dedica para fazer aquilo. Vale muito mais o valor que você agrega. É aquilo, hoje em dia, a minha hora para fazer gerenciamento de crise é altíssima. Para eu entrar numa reunião, numa sala de crise com executivos e executivas de uma empresa, e em 1 hora dar 5 opiniões e sair dali cobrando uma puta grana. Você ficou uma hora de reunião só. Foi 1 hora de reunião, mas eu tenho 20 anos de experiência de mercado, onde eu coletei muita informação, muita casca e muita habilidade de conseguir fazer análise de cenário e tomar decisões muito coerentes, e você está me pagando por este valor inteiro. São 20 anos de horas acumuladas que eu estou vendendo agora, ou seja, é um valor agregado gigantesco. Tempo pequeno, não estou muito ocupado, mas estou tendo um impacto gigante dentro da decisão tomada ali. Tá, então deixa eu pegar isso e destrinchar isso que eu achei interessante. Como sair de uma lógica de hora para uma lógica de valor, que é o que você fez. Não tem mais puta noção. Estou nesse desafio hoje. Não, porque é um desafio, de novo, interno e de
Mas a vida... Gestão de stakeholders. Sim, muito. E para mim a vida de um consultor ou de um profissional sênior dentro de uma empresa precisa ser essa, que é, e no caso de pessoas que estão dentro de organizações, gerenciar todo o contexto que as envolve, os stakeholders para cima, seus funcionários, relações paralelas. E a gente abordou isso também, foi na segunda temporada, né, que a gente falou do middle management, que passa muito mais tempo criando conexões e criando relações políticas do que efetivamente trabalhando ali. Será que tem um pepino ali? Não sei. Eu pensei nisso Eu não agora. tenho ideia também, eu sou muito ruim disso, inclusive, dessa relação de preço e valor. Eu acho que eu acabo conseguindo vender, mostrar valor, fazer as pessoas perceberem o valor do meu trabalho, colocando de uma forma melhor. Principalmente por quem já trabalhou perto de mim e sabe que eu sou aquela pessoa que, se você tem um problema, eu olhei para o teu problema, eu acho que eu tenho competências para resolver o seu problema, cara, eu vou estar em horas trabalhando muito mais do que o que vai ser lançado num timesheet, porque é isso, eu vou estar... Porra, como é que eu vou resolver aquele negócio lá? E aí, né, aí vou conversar com pessoas com esse olhar. Eu realmente acho que no mercado de trabalho onde tudo é necessário que seja 0 e 1, preto no branco, tudo organizadinho, eu tenho um ponto fraco, na verdade, porque eu não consigo fazer essa correlação direta, sabe? Por isso que eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas que são muito boas em fazer essa produtividade fake, porque você vai ver o resultado, que problema o cara resolveu? Essa é a pergunta. É o charlatanismo. Às vezes eu não acho que é só mal intencionado. Mas é o dourar a pílula, é o fazer que foi mais difícil do que foi. Vocês têm um né? termo bom que vocês falam da meritocracia. Não é meritocracia do Work simulation? Não sei o que é do meritocracia PowerPoint. do PPT. Meritocracia do PPT. O cara que faz o melhor PPT é o cara que é mais reconhecido. Porra, talvez é isso. Ele tá sendo bom em mostrar o esforço que ele teve, mas não o resultado no negócio de efetivamente ter resolvido um problema relevante para o business. Então, eu tenho dificuldade nesse aspecto. Quando eu faço essa pergunta para o Pedro, do tipo, cara, como mover da lógica de hora para a lógica de valor, a gente também está falando de sair de uma lógica de trabalho como executivo ou funcionário de uma empresa para uma lógica autônoma, né? Mas pensando no ambiente organizacional, que nós três já passamos aqui muito tempo, né? Eu fico refletindo que, cara, quantos profissionais brilhantes que eu conheci falaram, se não exatamente essa frase, mas algo ao encontro disso. A gente já falou sobre isso um pouco, mas o meu trabalho tem que falar por si só. E aí é exatamente essa pessoa que não é promovida, que não é exposta a oportunidades, que faz um trabalho brilhante, resolve problemas cabeludos, mas acaba não aparecendo no organograma organizacional com mais prestígio. É uma regra? Deixa eu dar eu adoro termos chulos do mundo corporativo. Que tinha a anotar. um CEO que eu conheci, trabalhei muito próximo a ele falava, Gabi, desse jeito, Gabi. Eu lembrei dessa história quando eu tava contando. Não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Aí eu assim, ó. Tipo, ele falou isso mesmo, olhando pros lados, assim, ó, tá bom. Mas eu entendo. Eu acho que o mundo corporativo, nesse aspecto, não deixa muita saída pra gente. Acho que, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno? Né? Não vamos ser o cara, a pessoa totalmente vazia, que não faz nada e cacareja demais, e você vai ver, não tem ovo nenhum. E não para em pé no longo prazo, eu quero acreditar, pelo menos, que não para. E nem essa é a galinha que bota 12 ovos, mas ninguém tá nem vendo que você tá fazendo serviço sujo, entendeu? Então, eu sei que esse meio do caminho é sempre o mais indicado, mas ele é também o mais difícil, né? Porque sem tem dúvidas. que ter essa medida. Meu pensamento será que este lance do valorizar o estar ocupado, ele muda de ambiente corporativo para ambiente corporativo, dependendo da cultura da empresa? Porque o que eu estava pensando aqui é o seguinte, tem culturas que valorizam muito o hustle, do você se esforçar. É o sangue, suor e lágrimas. Exato, e o sofrimento, e o processo doloroso, não sei o que e tal. Dessa batalha por vencer, mover montanhas, isso é valorizado. Que no fim do dia está atrelado muito ao estar ocupado, assim, cara, eu fui e fiz. Agora, de novo, isso é história que conta. A gente não sabe se a pessoa, puta, beleza, teve 2 reuniões difíceis, mas conseguiu destravar o que precisava e entregar aquilo em pouco tempo.
Então, no fim do dia, eu não sei se é estar ocupado ou fazer com que os outros pensem que você está ocupado, sabe? Enfim, pegou essas duas piras aqui. Acho que o ambiente corporativo tem muito a ver com isso, mas em última instância, eu acho que não é necessariamente estar ocupado, mas é conseguir projetar algo para que os outros pensem que você está ocupado. Este é o Sim, sim, sim. importante, porque ao enxergarem que você está ocupado, É. poxa, o André é um cara que está trabalhando muito, e aí valoriza. No mínimo tá engajado. Fazendo um bando de cagada, mas no mínimo tá engajado. Mas sabe o que... Medíocre engajado. Nossa, vocês me fizeram lembrar de uma história muito boa. Então conta, depois eu conto a minha. É uma fofoquinha corporativa. Eu não vou falar Fofoquinha. o nome da empresa, porque eu guardo mágoas, viu? É aquela... Não vou falar. Uma vez eu estava tentando falar com um fulano, e eu era, né, tava como responsável, Essa história é muito boa. não sei se é essa que eu já contei, CEO da empresa, e eu queria marcar uma reunião com o fulano, que ele era responsável pelo marketing dessa empresa, que é uma grande empresa de tecnologia global, tarará, tarará. Aí fiquei insistindo e vou, e aí eu, né, vendedora, gente, eu tento de tudo, vou pra lá, vou pra cá, LinkedIn. Aí consegui que uma maravilhosa pessoa me desse um retorno, ele me deu 15 minutos para 2 meses para frente. Não é que ele era o presidente do Banco Central, Da NASA. ele era tipo, tem um budget, ele nem time, ele tinha 15 minutos dali 2 meses. Sabe o que eu fiz? Falei, obrigada, fulano, aí a gente já vai ter perdido o timing já. Provavelmente era o que ele queria, ele não queria me atender. Mas assim, o nível de parecer muito importante desse ser humano iluminado, alecrim dourado, era tanto que ele me deu 15 minutos para 2 meses para frente. Você nunca fez isso? Nunca fiz isso. Tem certeza? Nunca fiz isso. Você que já foi do time da Gaviteco. Pode perguntar, essa eu garanto. Cara, que bebê, né? Quando eu dou uma agenda pra pessoa dali 3 semanas, um mês, fico com vergonha, assim, um fico pouco, meio tá? envergonhada, eu fico meio, viu, desculpa, é porque essas 2 semanas eu já saio justificando, eu tenho gravação, não sei o que lá, eu já fico meio... Eu só faço isso assim, tô de férias, e aí vou jogar pra daqui 2 semanas. Mas é interessante isso, né, Gabi? Porque a história que eu conto era... Só pra eu arredondar essa história, foi muito melhor. Aí, sabe com quem eu falei? Com o CEO, que era o chefe dele. Falei, então vou falar com o fulano. Aí falei, não entendeu? Eu conheço uma pessoa assim, maravilhosa. Eu fico tão de bode. Eu tenho certeza que quem tá nos assistindo conhece várias pessoas da assim. Bode. Coloca o nome, marca essa pessoa aqui. Expõe essa muito pessoa malvado hoje, pelo amor de Deus. Não, mas isso especificamente que você trouxe, além de usar da artimanha do estou ocupado, passa uma mensagem do, olha, o meu tempo é tão valioso e você é tão pouco valiosa que você terá direito a 15 minutos, nada mais que daqui 2 meses, né? 2 meses. É uma deselegância por completo, é melhor negar. É melhor né? Não quero, não faz sentido, é deselegante, né? Mas você sabe o que eu tava pensando na história que eu ia contar? É o seguinte, é o esperado, né? Quando você chega pra alguém e pergunta assim, e aí, cara, sexta-feira, como é que foi sua semana? Puta, 1 leão por dia, né? Foi foda, sabe como é que é, né? Meu, não tive tempo pra nada, loucura. E aí, recentemente, eu tava, enfim, no interior do Brasil, com um fundador de uma empresa, eu tive a oportunidade de passar um dia com esse cara, andando de carro pela cidade, tipo, visitando a operação dele, tal. E aí, no final, era 5 da tarde, ele já tava voltando pra casa dele, ele foi me deixar no hotel, e ele falou, André, você viu como meu dia é tranquilo? Do tipo, almocei com você numa boa, atendi 3 ligações aqui no carro, visitamos a fábrica, é assim que tem que ser. E foi tão fora do esperado que esse cara falou pra mim, que eu falei, meu, tá aí uma vida que eu quero ter um dia. Ter a segurança, a leveza, de falar pra uma pessoa assim, cara, não, hoje eu não trabalho às 16 horas por dia. Eu, aliás, trabalho 5 e tá ótimo. Mas isso não tá conectado com o que a Gabi falou, da gente achar que ao nos mantermos ocupados somos insubstituíveis? E esse é o pensamento que fica. Cara, a gente tá... E eu acho que tem contextos diferentes, de novo, interior, cidades, capitais, dependendo da indústria, que tipo de coisa. Mas todo mundo que tá em determinado nível não tá com a vida ganha, não tem o dinheiro da aposentadoria garantido, cara, precisa pagar boleto. Então não acaba virando um mecanismo de sobrevivência? É muito doido isso, sabe por quê? Olha que loucura. Tem muita gente que tá com a vida ganha, milionário, e tá sempre ocupado. O cara
você não tem agenda com a pessoa. Você não consegue agenda com a pessoa porque a pessoa tem uma agenda muito difícil. Gente, eu tô falando de quem batia na porta de CEO para pedir entrevista para algo que, em tese, como eu estava à frente de 2 publicações que tinham Ajudaria. respeito, era interesse dele, assim, mas não, o ser humano, o cara não tá correndo mais atrás de dinheiro, já tem todas as propriedades, helicóptero, jatinho, e tá ocupado. Ô, Mas Gabi, tá você correndo acha? atrás de, sei lá, de um ego que tá tudo bem também, por exemplo. Eu quero construir a maior empresa de X coisa. Beleza, tipo... Eu não sei se... A ponderação que eu faço aqui é... Eu não sei se isso é repreensível ou questionável. Eu acho que é uma questão de escolha. Para mim, o cerne da história é você, quando na liderança, e aí inverte aquela lógica que a gente estava analisando, é esperar ocupação das pessoas. Porque o cara pode estar nessa posição, ou a mulher nessa posição de já está com a vida ganha, mas está querendo construir algo a mais, ou ir mais longe, ou enfim, o que quer que seja, acaba imputando isso pro resto da organização, que daí eu acho que vira paranoia do tal culpado, é questão de status. Agora, se outras pessoas estão na mesma pilha, há algo de errado nisso? Então, mas olha só que interessante o que você falou, Uma Pedro. polêmica aqui para trazer, fala. Não, vamos trazer a polêmica logo em seguida dessa reflexão. Mas isso gera os mitos de que só se inova, só se pode ir pra frente quando você tem esses perfis meio megalomaníacos à frente nem entrei dos aí, negócios, tô só né? dizendo da Não, influência, então, mas né, dessas figuras. E aí me vem, né, esses discursos de não, mas o Elon Musk pode ser escroto porque ele está levando o ser humano a Marte. O Steve Jobs poderia trabalhar assim porque ele fez o iPhone. E aí os mitos corporativos das inovações radicais, né? Darwin foi talvez o ser humano mais útil que já passou por essa terra. Ele, nos diários dele, escreve tranquilamente. Ele trabalhava 4 horas por dia. Se Charles Darwin, o cara que fez a principal teoria Mas que tinha explica a nossa boleto, vida... tinha boleto nessa época. Tinha boleto. Ele Mas tinha é que ó, atualizar o status do Instagram isso todos não os tinha. dias? Não tinha que fazer dancinha no Não TikTok. tinha que fazer. Não tinha que ir no evento e postar foto no LinkedIn. Não Tinha tinha. que escrever artigo com teoria da evolução, 10 coisas que me ensinou sobre CEOs. Destrave a mentalidade da evolução em 10 passos. Em Galápagos. Em Galápagos, aí faz uma viagem com o povo. Como é que é? Acenda na pirâmide sei lá o que. Era só fazer a piada e o Pedro já complementou. Mas conte a sua anedota. Era uma polêmica, porque eu tava pensando aqui que eu sempre fico, tá, mas pra quem é interessante que a gente se mantenha nessa pilha? Eu acho que aí volta. A quem serve? Vou me chamar de comunista logo mais, acho que tá demorando. Mas vocês concordam que no sistema que a gente está inserido, que é o capitalismo, queira você gostar dele ou não, é a realidade que tem na maior parte do mundo, a gente precisa estar nesse movimento para estarmos produtivos, portanto, gerando valor para comprar mais coisas. Eu acho que é meio inerente ao mundo tal qual ele existe hoje. A gente precisa estar sempre ocupado para estar produzindo. Se você não produz, você perde seu próprio senso de valor, que era aquele ato que a gente comentou, né, de quem não está no mercado, se você não está produzindo, você sente que não tem valor, sendo que o Charles Darwin trabalhava 4 horas e o resto, ele, enfim, tinha o ócio produtivo dele. Sim. E hoje não, hoje a gente está tudo preenchido, porque quando a gente não está produzindo, a gente está nas redes sociais. Estamos produzindo o quê? Views para outras pessoas e para as publis que o Instagram bota a goela abaixo da gente. Então, assim, eu acho que se a gente não para fazer esse tipo de pergunta, e não é uma pergunta simples de responder, a gente deixa de ver também aquilo que a gente não está fazendo só porque a gente deseja, mas porque existe Por isso que eu falei que era uma polêmica, na verdade, uma teoria da conspiração, É uma entendeu? teoria da conspiração, mas que, olha, já que a gente falou de Charles Darwin, a sua cabeça me levou pra cobra coral. Ah, Meu Deus, lá do vem. céu. Meu Deus do céu, De que Deus. situação horrorosa. A terceira temporada não acabou. O que é isso, cara? Vai terceiro episódio, já estamos no Já cacique tamo cobra no- coral não, e não a é o outra, cacique. e a outra aqui, E a assim, outra ó. aqui dançando Arebaba. Arebaba, é Brasil com o Egito. Perdoa. Eu tento. Não sei onde eu estava com a Não cabeça sei. quando eu juntei. Já a primeira vez que eu falo isso na terceira demora, não sei onde eu estava com a Não, porque cabeça assim, quando a eu juntei. primeira vez que você erra, tudo bem. Beleza. A segunda, puta, ruim, mas a terceira é burrice.
Terceira burrice. Vai lá, Zé. A cobra coral, né? Porque não sei se vocês aprenderam no ensino médio. Ah, não é o cacique cobra coral. Não, Tá é a bom. cobra coral. Ah, Tem uma beleza. cobra coral que ela é venenosa. Uhum. Ela é peçonhenta. Tem a cobra coral que é a falsa cobra coral. Sim. Vocês aprenderam isso, né? Vermelho e amarelo do lado, pode Isso, tomar enfim. cuidado. Eu não sei se é isso. Olha lá. Gente, Tá vendo? eu, não fui, eu faltei nessa aula. Vou pegar da aqui cobra só. coral. Tá Vou vendo? Tem ter até o certeza. jingle da cobra coral. Mas o ponto é, o mimetismo sempre foi uma estratégia no mundo animal. Então, só para trazer um ponto que, cara, entendo a questão do nosso sistema e, de fato, ele premia esse comportamento, mas será que não é algo mais profundo, tipo raízes evolutivas, em que você mimetizar a cobra coral, que é verdadeiramente venenosa, não se paga? E tem a outra teoria do o passarinho que grita mais alto sempre ganha mais comida. Essa você já contou Essa eu num já contei. episódio. Então, assim, será que estamos fadados a ter que ficar cantando toda hora? Acho que sim. Acho que sim. Tanto é que eu volto para esse lance das redes sociais, que a grande reclamação hoje dos profissionais que não são profissionais do conteúdo digital é que eles são irrelevantes se eles não têm presença na rede, né? Médico tendo que produzir conteúdo, engenheiro tendo que produzir conteúdo. Cara, que preguiça. Todo mundo aqui, ó. Engenheiro não tem que produzir construir prédio. pé. Não, é ponte. Não. Bom, se precisa produzir conteúdo, fale comigo. Já que é o que é. Aquela publi super bem contextualizada, parecendo da Vale Tudo. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Conte. Vocês sabiam que a geração Z, vamos chamar de jovens, não vamos taxar a geração. Jovens. Tá. Tem gente que Eu acha sou que é jovem. jovem com 40 anos, então jovens. Que Eu sacanagem. tô falando isso porque rolou um movimento de hashtag, inclusive, né, no próprio TikTok, com um termo chamado taskmasking. Taskmasking. Sabe o que é isso? É gente que tá lá no TikTok ensinando você a fingir produtividade. Que legal. O que você achou Na disso? minha época chamava de work simulation. Mas agora Aham. ganhou roupagem Taskmasking. nova. Taskmasking. E me traz algumas estratégias de taskmasking que você de viu. você ficar digitando, aquela coisa que a gente sabe, né? Ué, não teve a instituição aí que demitiu um monte de gente que não mexia No mouse? mouse. Exato. Não, mas assim, vai lá. Ou Quem seja, nunca... É botar o mouse ali pra ficar fazendo assim. Quem nunca não falou no telefone sem ninguém na linha pra fingir que tava no telefone? Quem nunca? Não, só pra fugir de date. Não, isso aí também. Então, você tava taskmasking, total. Tá bom, pode Quem ser. nunca se mandou um e-mail pra si mesmo e respondeu pra si mesmo? Nossa, eu com o André. Nunca. Não, eu já fiz isso, mas é só como lembrete. Por que você respondeu? Não, pra fingir que você tá engajado numa atividade. é isso que eu tô falando. nunca fiz Nunca. isso. Que tipo de Não. taskmasking você já fez, do Gabi? céu, cara. Eu não sei. É. Eu sou muito idiota. Eu sou Vocês muito veem. idiota, Eu sou muito idiota. Você nunca pegou uma folha em branco e saiu andando pelo escritório com cara de Nunca. preocupado Não. e entrou numa sala sem ninguém, assim, e falou, vou resolver isso. E Não ficou sou lá, nunca. enfim. Eu acho que o máximo que eu fiz foi ficar sentado olhando pra tela do computador como se estivesse pensando, assim, sobre alguma coisa. Que é o máximo que eu consegui fazer de taskmask. Mas tem umas dicas lá, se você tá querendo, não é aqui que você vai encontrar, é lá no TikTok. Taskmasking, bota aí a hashtag. Mas e o que é isso? É um sintoma? Por Então, que era que que a eu ia galera, chegar. por que a galera tá até fazendo tutorial de como fingir produtividade Então, no trabalho? Eu anotei aqui umas coisas e eu ia botar outro tempero aqui nessa história, que é estar ocupado é uma coisa, ser produtivo é outra coisa. E ser eficiente no que você faz é outra coisa completamente diferente. E essa tríade é uma bagunça. Então vamos resolver. Com AI, como fica, Meu André? Deus. Aí, Meu Deus. Aí foi no... Do Neida. Não, cara, olha, cara, você seria um excelente influencer hoje em dia, desses bem picareta, que fala assim, ó, não sei o que e tal, e com AI você consegue isso aqui resolver. Não, porque é AI, e não no modo de, mas, cara, olhamos para a AI como algo que é eficiente, que consegue reduzir o tempo que você precisa. Uma das principais ou grandes lógicas aí que o mercado olha para a AI eu consigo fazer a mesma tarefa em menos tempo. E sabe qual é o louco? Posso colocar aqui uma reflexão? Eu acho que eu contei história pra vocês, eu acho. Me digam. Que eu tava no escritório de advocacia ultra high-end, numa agenda de transformação digital, e eu perguntei lá pros sócios, cara, vocês não vão sinalizar que vocês estão utilizando AI e tal? Não, porque se a gente fizer algo mais barato e mais rápido, eu não posso cobrar o meu preço. Olha que interessante isso. E ele tá certo. Tá certo. E aí entra mais ainda, se eu uso AI para fazer algo que eu fazia mais rapidamente, com o mesmo nível de qualidade, eu tô aumentando pra caramba a minha eficiência.
Logo, eu estou ficando menos tempo ocupado. Logo, aonde está o status de estar ocupado? Só que perante aos olhos de terceiros, você não está agregando mais tanto valor. É vagabundo. Vagabundo. Mas Ordinário. olha que doideira, cara, esse negócio, porque como é que você vai se mostrar ocupado o tempo inteiro se você tá... Se o Charles Darwin trabalhava 4 horas por dia. Nem sei, eu preciso dormir, voltar outro dia, pá. Mas é duro, né? E aí acho que vem a pergunta, assim, né? Como que a gente consegue, assim, de maneira tácita, diferenciar o que é performance, no sentido de performático, né? O que é um papel e o que é, de fato, eficiência, eficácia, produtividade no ambiente de trabalho. Quando dizer que uma pessoa, enfim... Eu posso dar um tempero aqui, Gabi, porque acho que esse ponto me fez lembrar de uma situação Dê um interessante, que é, poxa, eu tive uma equipe na minha vida onde eu recebia demandas da organização e precisava dar conta daquelas demandas. E aí, meu acordo com a equipe era, cara, eu me importo zero se você está trabalhando das 8 às 6, das 3 da tarde à 1 da manhã, eu não ligo para isso. Desde que a gente tenha tarefas para cumprir, a gente acorde prazos para essas tarefas e elas sejam cumpridas. Ponto. Se você quer tirar um cochilo à tarde, não é meu problema. É teu rolê, desde que os prazos que a gente combinou, que são execuíveis, né, também não podem ser inconsequentes, sejam cumpridos. E aí teve um caso importantíssimo onde eu tinha uma determinada pessoa da diretoria da qual eu fazia parte, que estava vagando ali por áreas diferentes. Eu falei, poxa, Uma alma penada? joga essa pessoa para cá, eu fico com ela no meu time até esse caso se solucionar, né? E aí essa pessoa me falou assim, poxa, eu tô numa relação e eu gostaria de mudar e morar num outro país que tem uma time zone diferente da nossa. Eu falei, ó, tem algumas coisas envoltas aqui nesse processo. Primeiro, o teu contrato é para trabalhar aqui. Eu ligo zero, você tá lá. Agora, parte do teu trabalho também é se relacionar com pessoas para conseguir criar tudo aquilo que você precisa. Então, pode ser que eventualmente você precise ir lá na hora que você tá acordar 2 da manhã para fazer uma reunião, ou né, vai ter que ter atenção para isso. E mais do que isso, se for demandada que você venha para cá, você precisa vir, porque eu estou te liberando e tá tudo certo. Mas nós temos esse acordo geral que é, tu tem tarefas, tu precisa cumprir com elas em determinado tempo e devolver essa história. E você se adequa aqui, não o contrário. Exato. Uhum. Falei com o RH falou, temos zero problema. Eu autorizei e ela foi. Cara, meu chefe enlouqueceu. Endoideceu. Como assim? Que não sei o que. Uai. Se o nosso foco é produzir, entregar e desenvolver aquilo que a gente precisa, se ela está aqui na China, aonde for, pouco importa, cara. E aí me vem muito essa lembrança que Interessante como é isso. que você vai deixar uma pessoa ir para outro lugar, em outra time zone, que você não está olhando para ela, você não está controlando o que ela está fazendo, ou não está vendo se essa pessoa está ocupada. Cara, por que a gente precisa disso, sabe? Dá muito para gerenciar isso de uma forma muito mais sadia, agregando valor, construindo riqueza, né? Remunerando o capital. Mas o que você fez que acho que poucos gestores conseguem fazer, e aí entra na incompetência de alguns gestores, é ter clareza do que tem que ser feito, fazer os combinados, ter as conversas difíceis, né? E aí acho que muito desse comando e controle, o famoso olho do gordo, pô, tá aí fodeu meu corte. Primeiro cancelamento da terceira temporada chegou. O olho do gordo O olho do gordo. O olho do dono é que engorda os bois. São os bois. Bois. Ah, tanta São galinha. Tem esse povo aí que um engorda o outro pelo fato de fazer alguma ação, que no caso é observar. E acho que tem essa questão, né, de não fazer os combinados e não cumprir esse papel de ter clareza do que tem que fazer, né? Gente, vocês estão falando agora, eu tô aqui, ó, com um pensamento intrusivo que eu preciso trazer. É o seguinte, a gente acabou de desmascarar o mundo corporativo do principal motivo pelo qual a volta para os escritórios foi uma coisa em debandada pós-pandemia. Porque havíamos aprendido com a pandemia que o trabalho remoto e que a confiança nas pessoas e que o importante é a gente fazer bons combinados e que não importa de onde você trabalha. A gente esqueceu um pedacinho do que foi aquele terror
todo mundo voltou. Por quê? Porque de casa não dá para fazer task masking. Até dá, né? Se você mexer o mouse ali, etc e tal. Nossa, de casa dá muito pra fazer task É, masking. Do dá. escritório dá Então, menos. Então, no escritório dá menos. E aí você precisa ter as pessoas ali, entendeu? Debaixo do seu... No mínimo, tá disponível Eu acho que aquele para me comportamento, servir. eu acho que aquele comportamento isso do gestor que ele tá ali trabalhando, fala, preciso falar com o André, levanta, senta do teu lado, assim, é isso que a pessoa quer, não até mandar mensagem, entra aí no Meet, aí não responde. É uma doideira. Eu acho que também tem áreas e áreas e coisas e coisas. A gente falava isso em comunicação. Eu defendo muito de que em gestão de crise, por exemplo, estar reunido fisicamente numa sala ajuda muito no processo de gerenciamento de crise. Eu acho que tem atividades em que você está presente, o físico, a conexão ali física, é fundamental e importantíssimo. Mas para várias outras, não. Agora, sigo nesse dilema aqui do ocupação, produtividade e eficiência. Para mim, o segredo E se colocar IA aí no meio, Tá. segundo Pedro... Não, mas eu acho que aqui. você tem razão Ah. em separar e mostrar que são coisas diferentes. E o problema, que eu acho que a gente já diagnosticou, é que no mundo corporativo se vê tudo como como um sinônimo. Mas temos que mudar então o nome do episódio para estar ocupado ganhou o status para a principal incompetência da liderança é a falta de acordo claro, sei lá eu. A gente pode até levar isso para um outro lugar, assim. Se você tem um líder que está sempre muito ocupado, você como liderado, você vê isso como uma coisa, nossa, que líder importante, ou como que pessoa desorganizada? Como é que ele não pode estar... Né? Como ele não Porque eu consegue acho estar que disponível? Então, mas eu acho que dependendo de quem é o líder, olhando uma pessoa igual, por exemplo, líderes diferentes, olhando uma mesma pessoa, podem ter visões completamente diferentes. Porque isso, fim do dia, está muito mais imputado para mim sobre o que a gente falou da projeção lá, sei lá, de como a liderança enxerga essa dinâmica. Que foi o que eu falei, cara. Eu não enxergo o lance da ocupação como necessária. Eu enxergo o lance da produtividade e da eficiência. Da entrega do resultado. Claro, se a pessoa sim. é produtiva e eficiente, eu posso colocar eventualmente mais tarefas para ela É que eu fazer. só acho que Agora tem um limite também. dentro da era. Aí talvez seja uma dificuldade minha, uma limitação minha como líder. Eu tive equipes remotas desde 2019, mesmo pré-pandemia, e depois na pandemia a gente já estava adaptado quando entrou a pandemia. E fiquei assim por 5 anos, trabalhando 100% remoto. Não tinha pessoas fisicamente no mesmo local, era 100% remota a empresa toda. O que eu ia falar de dificuldade é como é que gerencia a produtividade, sendo que na era do conhecimento é diferente de você, né? Eu demoro 1 minuto para apertar um parafuso. Se eu vou demorar 1 minuto para apertar 2 parafusos, melhorei minha produtividade, né? Na era industrial isso era muito mais fácil de monitorar. E eu vejo as empresas fazendo pesquisas sobre produtividade, você vai olhar, você fala, mas como é que foi medido? Eu quero saber qual é o número. Como líder, eu tenho essa dificuldade também. Como é que você mede a produtividade das pessoas, principalmente se você tem equipes reduzidas, né? Você não tem várias pessoas fazendo a mesma coisa pra você falar, então beleza. Então eu acho que é muito difícil isso. O meu push aqui, a minha contribuição é, será que tem que medir? Né? Porque, por exemplo, eu estava numa discussão recentemente sobre qual que é a eficiência ou a produtividade, né, nas suas palavras, do chat GPT para as pessoas no dia a dia no trabalho. Cara, como que você mede essa produtividade da pessoa que utilizou uma ferramenta de LLM para escrever um e-mail? Como é que você mensura essa produtividade? É o tempo que ela alocou na atividade? É o tempo que o interlocutor demorou para interpretar aquele dado? É a ação que o interlocutor tomou em cima de algo que foi ao encontro da sua expectativa? Então é muito difícil. Então, será que a gente tem que ir nesse nível de análise? O meu push seria esse. E pensando no que o Pedro trouxe, né, de eficiência, produtividade, eficácia e tal, por isso que eu volto. E tem a ver com o nosso primeiro episódio dessa 3ª temporada, que me veio. Para você ser eficiente, o que é eficiência? É o que você trouxe, né, Gabi? É fazer algo com menos recursos. Seja tempo, seja insumo, o que for. O que é eficácia? É fazer a coisa certa. Será que nós, nas empresas, os líderes, gestores, sabem, primeiro, qual que é a coisa certa a ser feita? E ponto 2, como fazer aquilo com menos recursos? Estamos vivendo no meio de uma legião de pessoas medíocres? Isso não é novo, mas definitivamente estamos.
Eu acho que é não a resposta para suas perguntas, mas é um eu acho. Assim, também não tenho dados para comprovar. Então, e daí vem o ponto que acho que parece que é o cerne da questão aqui, né? Se a gente não sabe definir na sua função, na sua área, na sua empresa, o que deve ser feito e o como deve ser feito, como que você gerencia pessoas? Por comando e controle, por proximidade. O que isso gera? Fazer, Eu não sei o que senta precisa aqui na fazer. minha frente. Movimento, entropia é sinal de eficiência. Então, Andar de pelo menos o João tá lá, ó, todo dia até às 8, faz bosta nenhuma, fica o dia inteiro no UOL, fazendo nada. Quem nunca viu isso? Inclusive, a gente só grava podcast pra fingir que a gente trabalha, viu? verdade, Agora a gente revelou nosso segredo. Nossa senhora, entregaram o ouro! Entregaram o ouro! E assim terminamos mais um. Muito obrigado, eu tenho nota alta. Quem sabe a gente se vê no próximo episódio, porque pode ser que ele não exista. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, que me veio agora com a fala de vocês se não sabemos para onde ir, qualquer direção é caminho. Muito bem, Alice. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que encontra. Alguma outra frase, Gabi? Esse é o tio dele que É o fala. Não, tio. seu pai. Minha mãe. Minha mãe. Eu sabia que era um parente, mas essa é da Alice que eu sei. A mãe fala isso. Cara, tô muito confuso nesse episódio. Você tá precisando ficar mais ocupado ou menos ocupado, você Acho que eu acha? preciso tirar férias. Acabou de voltar de Bali, pelo amor de Deus. Velho. Eu acho que, e aí, pensamento, nós estamos como aqui no nosso episódio, meu host, encaminhando para o final? Caminhando para o final. O meu pensamento fica muito nesse ambiente de... A minha pira pessoal é pro lance da eficiência. E eficiência não é produzir mais, ser incrível, mas é conseguir produzir o que precisa ser produzido num tempo adequado para que eu possa também ter tempo para fazer outras coisas que me interessam, não necessariamente profissionais. Eu acho que esse é o maior benefício do mundo, assim, uma das coisas que eu tenho gostado na jornada de empreendedor, consultor, enfim, chame como quiser, que é conciliar essas coisas. Então ter uma eficiência, uma produtividade elevada, com uma rentabilidade adequada, mas também trabalhando menos tempo. Porque quando aquelas duas coisas sobem, eu consigo baixar a quantidade de tempo que eu preciso dedicar ali. Porque tempo é a máxima do mundo que não se compra e não volta. Então aqui para mim está o segredo dessa equação. E sigo, de novo, como disse nesse episódio, em recuperação. Porque às vezes sinto que para eu estar ocupado eu preciso estar sentado na minha mesa olhando para o computador. Às vezes eu estou sentado na minha mesa olhando para o computador em looping, quando eu devia estar, sabe, eu passando no parque, porque é lá que eu vou ter uma ideia importante ou que eu vou conseguir concatenar uma série de informações e sair com uma solução de um problema que eu estou enfrentando. E não necessariamente na frente do computador. Eu acho que esse episódio ele é complexo. A pergunta é difícil, né? O debate em si, porque é uma daquelas coisas que é muito mais fácil a gente falar do que praticar em si. Foi o diálogo que você deu de exemplo, reproduzindo aqui. Se você chega do lado de um colega de trabalho e você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Ele fala assim, não, tá tranquilo. Minha agenda tá ótima. Eu tenho vários buracos na agenda, eu consigo pensar durante o dia. Qual, honestamente, é a interpretação que a gente vai ter da vida desse indivíduo? Tá à toa. Tá à toa. Total. Você pensa, eu tô aqui me ferrando. Cabe mais nesse pratinho, hein? Então, não é um negócio que você fala, então beleza, a partir de amanhã, como ouvir no Entre Linhas, que é importante eu fazer as coisas, né? A partir de amanhã eu vou começar a manifestar melhor os meus momentos de ócio. Não vai, porque no mundo corporativo você vai ser visto como folgado. Por isso que eu acho que é um assunto importante de ser debatido para a gente pensar nas causas e tentar melhorar como sociedade, não só como indivíduo, né? Porque se só eu melhoro e resolvo ser 100% transparente, eu que vou ser taxada de desocupada ou que vou receber mais trabalho como prêmio para minha... É igual aquele velho ditado português, né? Se queres resolver um problema, resolva. Se não queres, marque uma reunião. E aí, assim, a gente vai com bastante tempo ocupado. Não, mas acho que volta naquele ponto que eu trouxe, que ressoa com essa sua provocação final, Gabi, que é, lá naquele exemplo da comunicação, se o comunicador só que está letrado em se comunicar de maneira mais eficiente ou eficaz, e a audiência não, ferrou. Então aqui é um trabalho 360 mesmo, né? Então acho que tem muitos ângulos de análise. Acho que até dando, né, do meu lado, o que me fica nesse episódio é que, cara, você só consegue se apropriar do valor que você gera
se você entende o que você faz. Então, se você está numa companhia, numa posição de liderança, como exemplo que o Pedro trouxe, cara, condição sine qua non é saber qual que é a função da sua área e o que vocês soltam como produto, serviço, solução e tal, porque a partir disso, você pode ter combinados com os seus liderados, blindar essa turma da agenda corporativa e trabalhar mais próximo do valor do que da hora, né? E se você está em algum grupo que não está nessa lógica ainda, acho que vale você provocar. Pô, vamos fazer os combinados? Vamos fazer uma reunião de planejamento? Vamos, sei lá Então, o quê? melhor, mas ter claridade é fundamental. E aí a gente já abordou isso em N episódios do quanto o mundo corporativo ainda carece disso, né? Estar Básico bem ocupado, feito. de novo, olhar para o que importa, o que precisa ser feito. Então, com isso, eu preciso correr que eu tenho outra reunião, tô super ocupado. Não sei nem por que vim. Não sei nem por que vim. Fechamos hoje. Fechamos. Gente, então muito obrigado por nos acompanhar nesse terceiro episódio da terceira temporada do Entre Linhas Deixa eu S.A. falar uma coisa. Fala, Gabi. Se as pessoas que estão nos vendo quiserem se conectar, Se ocupar. se ocupar com vocês, chamarem para uma reunião. Não se conecte com a gente, porque se conectar com Entre Linhas S.A. significa que você está desocupado no seu trabalho. E a gente não vai ter tempo, porque a gente só vai conseguir daqui 3 anos. 3 uma agenda. semanas. Mentira. É Onde onde eu te você acho, Pedro Prova? vai achar temas interessantes no Entre Linhas _SA, no TikTok, no Instagram e na nossa company page, no LinkedIn. E lá em todas essas redes, você acha as nossas redes pessoais também, se você quiser se conectar com a gente. André tem newsletter, Gabi tem newsletter. A do André tá meio largada, né? Total. A Gabi tem newsletter, que também tá de férias um pouco por causa da Lara, mas tá voltando, retomando. Férias. Eu tenho Adoro quando fala que a mãe de licença maternidade está de férias. É licença meu assunto preferido. voltada. Achei tóxico. Ninguém aqui apertou pra ter Eu falei olho de retorno gordo, dessa velho, licença relaxa. maternidade. E a minha também. Então você entra nessas redes, acha a gente, se conecta. E tá difícil aqui. Começou a terceira temporada. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.